Eu vou trazer agora a entrevista produzida aqui pelo nosso repórter Maicon Rios com o advogado Dr. Júnior Bonfim. Ele é advogado de defesa do vereador Sargento Douglas Mota, e o Dr. Júnior fala exatamente acerca de como é que está sendo a atuação, qual é a linha adotada pela defesa do vereador Sargento Douglas Mota, portanto, nesse processo, nessa representação por quebra de decoro parlamentar apresentada contra ele, contra Douglas Mota, na Câmara Municipal. Vamos conferir. No Jornal Integração de hoje eu converso com o advogado Dr. Júnior Bonfim, que é o advogado que representa a defesa do vereador Sargento Douglas Mota, implicado num processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. Dr. Júnior Bonfim, diante das circunstâncias do que lhe foi apresentado para a elaboração da defesa desse parlamentar, qual é a base, qual é a linha de defesa que o senhor juridicamente vem fazendo para que possa manter Douglas Mota na Câmara Municipal de Itapajé como vereador, para que mesmo não seja cassado? Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes a linha adotada pela defesa. Boa tarde. Boa tarde, Maicon, e boa tarde a todos os seus ouvintes, que eu sei que são inúmeros. Para mim é uma alegria e uma satisfação mais uma vez estar ocupando o espaço dessa prestigiada emissora para tratar de um assunto que eu acho que deve interessar a todos e a cada um dos itapajaenses. Eu entendo que esse assunto é muito importante. Por quê? Porque está em jogo aí, está em debate aí um mandato de uma pessoa ungida a uma cadeira na Câmara Municipal pela soberania popular. E isso é algo muito caro, muito precioso, e precisa que isso seja tratado com o devido cuidado que o caso requer e merece. Então, o advogado, como você bem sabe, tem como missão, ao assumir uma causa de um cliente que está sendo processado, ele tem como missão cuidar, zelar para que seja cumprido o devido processo legal. E é isso o que nós vamos buscar neste caso. Qual vai ser a nossa estratégia? Você indagou. Eu respondo: a busca da verdade. A nossa estratégia é trabalhar com as armas da transparência e, sobretudo, do esclarecimento real para que se faça justiça. E o que é fazer justiça? Fazer justiça é dar a cada um conforme o ato praticado. Então, o que se discute é: eu lhe falo aqui não como alguém que já aprofundou. Eu pedi cópia integral do processo para que pudesse estudar com mais afinco e poder dar uma posição mais abalizada. Mas, de antemão, o que eu posso adiantar para você é que nos parece que há uma certa exacerbação, há um certo exagero. Primeiro, que já colocar logo em pauta cassação de mandato. Cassar um mandato é a medida mais extrema que deve ocorrer. Ela, inclusive, quando se vai processar alguém, há um termo que se usa no judiciário chamado dosimetria da pena. Nós temos que aplicar a dose correta. Em atos que se discute decoro parlamentar, há uma sequência. É como se fosse uma escada. Então, primeira coisa, advertência. Segunda, suspensão temporária por alguns dias. E só em caso de reiteração de conduta em que se comprova a dolosidade do parlamentar, ou seja, a vontade livre e consciente de cometer um delito, é que se põe com a medida mais extrema de todas, que é ceifar o mandato popular. Eu acho que esse debate precisa ser travado no âmbito da Câmara Municipal de Itapajé, e nós estaremos humildemente para lá dentro fazer essa discussão. Doutor Júnior, a decisão da Câmara, dos seus pares, ela é soberana, e há esse anseio dessa votação ir à plenária para ser discutido.
no caso de haver uma decisão pela cassação do parlamentar, é possível que a justiça seja acionada para manter o vereador no mandato mediante uma liminar? Sim, eu acho que a nossa Constituição é clara. Nenhuma lesão ou ameaça a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Se, ao longo do processo, for cometida alguma irregularidade, alguma ilegalidade, for desobedecida alguma formalidade legal essencial à validade dos atos, então nós poderemos questionar judicialmente e aí se submeter à apreciação do Poder Judiciário. A gente sabe, a Câmara tem autonomia e independência para decidir, mas ela não é soberana, no sentido de que a decisão dela não pode ser apreciada pelo órgão que faz o controle, constitucionalidade e legalidade, que é o Poder Judiciário. Então, quem em última instância diz no ordenamento jurídico brasileiro se algo é legal, é constitucional, é o Poder Judiciário. Então, se no itinerário desse processo for detectado que está havendo afronta à lei ou descumprimento de regras essenciais em um processo de cassação, aí a gente pode se socorrer do Poder Judiciário, sim. Doutor Júnior, como advogado que representa a defesa do inquirido neste processo de quebra de decoro parlamentar, já há uma data em que o advogado deverá estar na Câmara para apresentar a tese da defesa? Não, a data, quem define os passos do processo é a comissão processante. Então, as datas estão a critério e ao talante da comissão processante. Nós aguardaremos, mas o que nós podemos assegurar é que, uma vez agendada essa data, nós iremos com todo o prazer ao plenário da Casa para apresentar a defesa técnica jurídica do vereador. Perfeito. Agradeço ao Dr. Júnior Bonfim pela sua entrevista e pelos esclarecimentos que repassa aos nossos ouvintes através do Jornal Integração sobre este caso, e lhe deixo à vontade, Dr. Júnior, para as suas considerações finais. Eu espero que a sobriedade, a serenidade prevaleça, porque quando os senhores edis, os vereadores de Itapajé, abrem um processo, eles se investem da função julgadora da Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem duas funções precípuas. A primeira é a fiscalizadora, fiscalizar os atos do Poder Executivo. E a segunda é a função julgadora. É a segunda função mais importante. É a Câmara que julga os seus próprios pares, como nesse caso. É a Câmara que tem poder de julgar o Poder Executivo. Tanto é que uma Câmara caça o chefe de Poder Executivo, mas o chefe do Poder Executivo não pode caçar o vereador. Então, a Câmara tem essas funções que são magnânimas e devem ser ressaltadas. Elas não podem ser deturpadas, banalizadas, vilipendiadas. Elas têm que ser feitas da maneira mais correta possível. E nós não estamos para pedir que se julgue de maneira assodada esse caso. Nós estamos querendo que, investido na condição de julgadores, os senhores edis possam praticar os atos com a imparcialidade íncita a todo julgador. Então nós desejamos isso, esperamos isso e vamos trabalhar nesse sentido, e estaremos à disposição não só do Poder Legislativo de Itapajé, mas também dos seus órgãos de comunicação, como é o seu caso, que bem representa a radiofonia da região, para apresentar as nossas ponderações, as nossas observações e as nossas reflexões. Muito obrigado, amigo. Nós é que lhe agradecemos a disponibilidade e a entrevista. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, boa sorte. Da redação, repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e mais 47 minutos, 12h47, está aí, portanto, o Dr. Júnior Bonfim, advogado, ele que também é advogado especialista, inclusive em direito eleitoral, um dos advogados mais renomados aqui do estado do Ceará.
e que faz, portanto, aí a defesa, né, a assessoria jurídica do vereador itapajense, sargento Douglas Mota, né?